Fala aí, meus respeitáveis brutamontes. Tudo bem, gente? Eu vou começar a responder as perguntas de vocês. Selecionei 35, tem um best-seller aqui que é sobre Neymar e Messi no Barcelona, então já vou falar disso. Nem vou deixar para as últimas para ficar fazendo clickbait, nada disso. Se alguém puder fazer índice aqui, eu agradeço. Isso aqui deve ser longo, então até peguei aqui já uma garrafinha d'água, já vou até começar para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado para quem mandou, para quem não sabe. Toda quinta-feira eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram e sexta-feira eu converso aqui com vocês. Começando com Luca Giampaoli. O que você acha do Fati ser vendido? Pelo que já vimos dele, saber do seu potencial, acho que pode ser uma grande perda. Pelo que é o seu potencial, sim. Agora, quanto tempo a gente não vê o potencial do Ansu Fati, né? Desde 2020, desde 2019, quando começaram as lesões, 2020, né, durante a pandemia, que a gente não vê. Então tem 3 anos que a gente não vê o potencial do Ansu Fati. Se ele se recuperar, se ele estiver fisicamente bem, eu acho que tem tudo para ser um jogador muito bom. Eu acho que ele vinha numa linha de evolução parecida com a do Vinícius Júnior, até se machucar. Depois o Vinícius atropela, as 2 últimas temporadas do Vinícius são muito boas. Então não sei se o Barcelona se vender, ele estaria abrindo mão de Vinícius Júnior ou não. Tem um ponto sobre a venda do Ansu Fati, ele é o melhor jogador a ser vendido do Barça. Ele, Kessié e Eric Garcia, porque são 3 que o Barça pegou grátis. Então não tem que amortizar a compra. Por exemplo, o Rafinha, que custou 60 milhões em 5 anos de contrato, você tem que amortizar 12 milhões por ano, é como se pagasse a prazo. Então se você vende o Rafinha por 80, de 80 para 60, você tem 12 de lucro, só que você vai amortizando isso com o tempo. O Ansu Fati é pegar a bolada que você pegar e sem precisar subtrair a compra. Então, Ansu Fati, Kessié e Eric, como vieram de graça, são os 3 melhores jogadores a serem vendidos pensando em fair play financeiro e essas coisas pro Barcelona. Rafael ST. Você prefere o futebol antigo, mais calmo e pensante, ou o de hoje, com mais velocidade, força e tático? O futebol de hoje é muito mais pensado do que o de antes, tá? É muito mais pensado, porque para fazer as coisas que se fazem hoje, na velocidade que se faz hoje, com a qualidade, todo mundo tem que estar pensando o tempo todo. Você tem que estar pensando e correndo sem parar. As posições eu acho que são muito mais complexas. O papel de um lateral hoje é muito mais pensado do que o de antigamente. Antigamente um lateral tinha que correr de uma grande área na outra e tentar fazer os fundamentos do futebol. Hoje o lateral que vai por dentro, depois que ele acaba atacando por fora, onde que ele vai pressionar na defesa, se ele vai fechar como terceiro zagueiro ou não. E todas as outras funções do campo dá para falar isso. Olha a capacidade e a necessidade dos goleiros e dos zagueiros saírem jogando com a bola nos pés. Eu prefiro o de hoje, eu tenho um pouco de agonia de assistir o futebol de antigamente e me tira um pouco do romantismo, porque eu vejo e eu falo, nossa, parecia que era tão melhor quando eu estava lá naquela época. Então, o de hoje é muito mais pensado e eu acho que tem muito mais qualidade do que o de antes. F. Lisboa 76. Beckler, por que o Gavi não é tratado igual o Vinícius na Espanha? Porque além de bater, ele também provoca. Eu discordo de tudo, F. Lisboa. Não é tratado igual o Vini, eu acho, assim, não quero entrar no tema racismo, tá? Porque o Gavi nem poderia e porque passam do ponto com isso em relação ao Vinícius Júnior. Mas eu acho que o Gavi aqui é bastante visado pelas arbitragens. Já teve jogo que o Gavi tomou um cartão amarelo com 1 minuto de jogo. Primeira falta que fez, tomou cartão amarelo. Então acho que ele é bastante visado pela arbitragem, bastante visado pelos adversários, que eu acho que tentam valorizar as faltas que o Gavi faz e as torcidas também tentam colocar pressão para que ele logo seja amarelado. Porque se o Gavi está amarelado, ele tem que jogar com menos energia do que ele joga. E a energia com que ele joga acho que torna ele um jogador diferente. Então acho que ele é visado por adversários, por arbitragem. Eu acho ele bastante menos provocador do que o Vinícius. Você não vê o Gavi rindo na cara do adversário, limpando o escudo, olhando para a torcida adversária, simulando. Isso você não vê o Gavi fazer. Eu já vi ele fazendo uma vez gesto obsceno, né? Pegando nas suas partes íntimas e apontando para a torcida do Almeria. Gesto bastante feio da parte dele. Mas acho o Vinícius Júnior bastante mais provocador do que o Gavi. E também acho que o Vinícius sofre muito mais nas arquibancadas do que o Gavi pela cor da pele dele. Mas não acho que tem essa diferença aqui, como você estava perguntando. Ele bate e também provoca. O Gavi não é um jogador violento, nem o Vinícius. O Vinícius é o jogador que mais falta faz no Real Madrid, na Liga Espanhola. É o jogador que mais faltas comete. E ele estava no top 10 de jogadores que mais faltas comete no futebol espanhol também. Não sei se ainda está, mas não são faltas violentas. Normalmente é para parar uma jogada depois que ele tenta um drible e não consegue. O Gavi é o jogador que mais faltas faz no campeonato, mas o nível de provocação de um do outro para mim é bem diferente. Eu, Nicolas 12.
Por que o City não consegue finalizar as jogadas em jogos como contra o West Ham no primeiro tempo? Nicolas 12, eu não acho que o City não consegue finalizar, ele não consegue criar jogadas em alguns jogos, quando o adversário está muito fechado, porque é muito difícil criar contra adversários fechados. Então não é que ele não conseguia finalizar, ele não conseguia gerar jogadas. E eu acho que isso é normal. O adversário se fecha muito, tira espaço, não te deixa correr. Se você, como eles estão muito fechados e muito próximos, sempre a cobertura está muito perto, né? Então se você ganha 1 contra 1, já tem um outro jogador depois para te roubar a bola depois do drible, é muito difícil mesmo. Até para o Manchester City. Se é difícil para o Manchester City jogar nesses espaços reduzidos, você imagina para os outros. O que eu vejo que o City faz muitas vezes é tentar atrair. Finge que está difícil a jogada e vai voltando a bola para os volantes, zagueiros e tal, para ver se o adversário vem vindo em direção ao meio campo, para isso abrir espaço para o Manchester City depois. Tem adversário que cai nessa isca e tem adversário que não. O Arsenal, por exemplo, caía. O West Ham não caiu. Wesley Salvatore. Com a saída do Messi do PSG, pode rolar algum interesse do City em trazê-lo? Acho pouco provável. Não acho que faz o perfil do Manchester City contratar um jogador de 36 anos. Tem mais uma pergunta do F Lisboa 76. Beckler, o Real Madrid de 17 e 2018 era cruifista? O time jogava com posses de bola muito longas. Não era, não tinha nenhum conceito do jogo de posição do Johan Cruyff. O Real Madrid não se defendia com a bola, o Real Madrid não deixava os jogadores fixos em posição, não jogava sempre num 4-3-3 ou num 3-4-3, que também é base do estilo de jogo, a formação tática. Então, simplesmente ter posse de bola não é ser cruifista. O PSG é o time de mais posse de bola da França. O Fernando Diniz e o Fluminense são os times de mais posse de bola do Brasil. Ter posse de bola não é ser cruifista. É como você ataca, como você posiciona as suas peças, como que você quer recuperar a bola, onde que você quer se defender. Tem muito mais dentro do conceito. João 7. Fala, Beckler. Quem você acha que leva a bola de ouro, Vini ou Haaland? Eu já respondo essa pergunta quase toda semana. O Vini, na minha opinião, ainda está atrás do Benzema, tá, gente? O Benzema é o atual bola de ouro, é o atual artilheiro do Real Madrid. Eu acho que a hierarquia do Benzema no futebol ainda é maior que a do Vinícius. O Vinícius ainda tem que passar o Benzema. Ah, mas o Vini está jogando mais bola que o Benzema. Eu também acho que tá, mas eu não acho que quem vota vai levar em consideração isso. Vai pegar os números, hierarquia, fama, tempo de estrada. Eu acho que o Vini ainda está atrás do Benzema, pelo menos. E outra, a decisão da bola de ouro vai passar, eu acho que pela decisão da semifinal da Liga dos Campeões. Quem avançar, o time que avançar, um dos seus jogadores está muito mais perto de ganhar do que do outro. Se os dois avançam e se a Inter ou o Milan ganham a Champions, eu acho que se o Haaland ganhar a Premier League, ele tem mais chance que os jogadores do Real Madrid, pelo que é a Premier League. E pelos números do Haaland, que são absurdos. Breninho, só isso, Breninho. O Girona é um clube catalanista como o Barcelona ou está mais perto do Espanhol nesse sentido? Está muito mais perto do Barcelona do que do Espanhol. Girona é uma região bastante independentista aqui da Espanha, aqui da Catalunha, né? Lá se fala, lá desses lugares assim que é mais fácil você ver gente falando catalão do que castelhano, e é mais difícil às vezes de se comunicar só em castelhano, porque as pessoas falam muito em catalão lá. O Girona joga muitas vezes com o uniforme que é a senyera, que é a bandeira da Catalunha. O Espanhol tem a coroa da monarquia espanhola no seu escudo. É Real Clube Deportivo Espanhol. Então, o Girona está bem mais perto do Barcelona, dos valores catalanistas, do que o Espanhol daqui. Patrick Fernandes Santos. Todo mundo quer saber se o Messi vai voltar para sua casa, Barcelona. Patrick Fernandes Santos, o Messi também quer saber isso. Ele também não sabe. Ninguém sabe. O que é certo é, ele esteve já muito perto de renovar com o Paris Saint-Germain no início do ano. A proposta do Paris Saint-Germain foi a mesma que o Messi já ganha. Era 2 anos mais 1 de contrato. O Paris Saint-Germain simplesmente exerceu esse direito de mais 1, né? Fez uma proposta nos mesmos termos. O Messi não gostou, porque voltou da Copa do Mundo com uma projeção ainda maior, então merecia ganhar mais, entende assim. E a partir dali o Paris Saint-Germain não fez nenhuma contraproposta, então o Messi recusou essa proposta e acabaram as negociações. Se ele vai voltar para o Barcelona não depende isso do fair play financeiro, do Barcelona reduzir folha salarial, reduzir 200 milhões e de quanto que o Barcelona vai fazer uma proposta para ele, além do projeto esportivo, né? Se o time vai estar forte ou não, eu acho que ele conversa muito com o Xavi, ele entende o projeto esportivo, onde que ele encaixaria nesse time do Barcelona. Mas, cara, hoje nem ele sabe se ele consegue.
É uma maluquice. Nos últimos 3 anos, em 2 dele, o Messi quis jogar no Barcelona e talvez ele não consiga. Você tem noção do que é isso? O Messi não conseguir jogar onde ele quer porque existem regras nos escritórios que não permitem? Mas assim vai a coisa. Ó, Luan S. Carcela. Fala, Beckler, o que acha das vaias da torcida do PSG para o Neymar? Depois vai ter alguma coisa dessa pro Messi também. Eu vou responder já as duas juntas, tá? E depois a outra eu acho que eu vou só citar, mas eu já vou entrar nesse tema aqui, Neymar, Messi e Paris Saint-Germain. Eu não acho que é um absurdo que a torcida do PSG não goste do Messi e do Neymar. Os números do Messi essa temporada, por exemplo, não são nada ruins. Os números do Messi são bastante bons. Se eu não me engano, são 19 gols, 18 assistências. O Neymar, enquanto jogou, não foi mal, até se machucar, e ele não tem culpa de ter torcido o tornozelo. A questão é que eu acho que a torcida do Paris Saint-Germain, nessa semana, se revoltou, porque o Messi foi para a Arábia Saudita, naquela coisa de que ele achava que teria 2 dias de folga, o Paris Saint-Germain no final das contas só deu 1, já estava com a viagem marcada, já tinha desmarcado 2 vezes, tinha um compromisso. Enfim, ficou nessa. E a torcida do Paris Saint-Germain se revoltou pela falta de amor recíproco de Messi e Neymar com eles. Porque que o Paris Saint-Germain é um clube artificial, todo mundo sabe. Que a sede do Paris Saint-Germain é o Catar e não Paris, todo mundo entende. Que os jogadores vão para lá e que não tem uma conexão com o clube é muito óbvio. Tirando o Mbappé, que é francês e que está forçando bastante para ter isso, né? Assim, não está forçando no mau sentido, mas que está querendo demonstrar que tem essa conexão com o Paris Saint-Germain, todos os outros não têm. É um lugar de passagem, é um lugar para ganhar muito dinheiro, é um lugar para tentar fazer parte desse projeto de ganhar a Liga dos Campeões e todo o resto não importa. Então, para os jogadores, a temporada é pouco importante mesmo, a temporada é pouco desafiante, a temporada é pouco sedutora. Eles não conseguem criar um elo, uma identificação com o clube. Porque o clube é tudo isso de artificial, porque o campeonato é muito fácil para eles. Olha o Paris Saint-Germain essa temporada como está indo. E como não consegue perder o campeonato, ainda está 5 pontos na frente do Olympique. E eu acho que não vai conseguir, tá? Perder nas 5 rodadas finais. Então é muito difícil para que os jogadores criem elo com o Paris Saint-Germain. E para o torcedor que está lá, que não é um torcedor do Qatar, que é um torcedor de Paris, acho que chegou um momento que eles não aguentam mais isso, que eles querem alguém que vista a camisa, que brigue, que queira ficar, que não queira sair, e não que seja chamado de a prisão de ouro Paris Saint-Germain. Então eu consigo entender, tá, a raiva pelo Messi, pelo Neymar, mas eu também consigo entender que é simplesmente a gota d'água. Enquanto esse clube não tiver identidade, talvez contratar jogadores que queiram muito mais mostrar serviço do que grandes grifes, vai ser assim. Então talvez o Paris Saint-Germain tenha que pensar que ele tem que ser a porta de entrada para quem quiser jogar Champions demais, que talvez não tenha outra chance de jogar a Liga dos Campeões por grandes clubes e que vai ter no Paris Saint-Germain. Não sei, já falando de um trem que já passou, por exemplo, o Osimhen. O Osimhen está no Napoli, que jogou até as quartas de final, é difícil que o Napoli consiga repetir essas campanhas. E talvez outro grande clube não consiga contratar ou não queira contratar o Osimhen. Até acho que querem, tá? Simplesmente dando um exemplo. Então, cara, o Paris Saint-Germain é a sua chance. Esse é o clube que você vai jogar, que você vai conseguir, que vai te dar oportunidade, que vai te dar bom dinheiro. E que você vai ficar aqui muito tempo até conseguir. Se não for Paris Saint-Germain, não vai para outro lugar. Talvez contratar jogadores com essa fome seja melhor do que contratar grifes já prontas, que já conquistaram outras coisas, que já sabem o que é ganhar, que vão ali simplesmente de passagem. É o que eu acho dessa polêmica com o Messi e Neymar. Agora, que passa do ponto na casa do cara, que quando gera violência e tal, essas coisas, eu sou absolutamente contra, sim. Eu simplesmente consigo entender que o torcedor apaixonado queria um amor de volta. E eles podem até ter bons jogadores, mas o amor de volta não dá pra comprar amor. Então, o clube quer comprar amor, o torcedor não, o torcedor só quer ser amado. E não é amado pelos jogadores. Os jogadores não amam o Paris Saint-Germain. Rodrigo, foi profundo aí? Eu tenho os meus momentos. Rodrigo 92 39 0. Muito boa sorte na balada com a menininha, ou com o menininho. Rodrigo 92 39 0. Pega aí. Odeio fazer treino de perna. Posso substituir por esteira? Não pode. Não pode, meu campeão. Não sou preparador físico, não tenho nenhuma formação para isso, mas se tem alguma coisa que eu já assisti vendo tutorial, que eu já aprendi vendo tutorial no YouTube, é que, cara, falando sério, treino de esteira não é treino de força. Então, quando você faz musculação, tem fibras musculares diferentes do nosso organismo. Então, quando você faz musculação, você treina as fibras de força. E elas que vão ter microfraturas, microrompimentos, para que depois o seu músculo seja nutrido de novo, elas vão ficando mais forte, mais volumosa, até você ficar forte. Na esteira, você usa uma fibra mais de resistência muscular.
Então, você não vai ficar com pernas fortes fazendo caminhada, corrida na esteira. Você vai melhorar o seu condicionamento físico, você vai melhorar sua capacidade cardiorrespiratória, você vai melhorar sua saúde, seu índice glicêmico, você vai melhorar muitas outras coisas. Mas se você quer ficar pernudão, não vai ser via corrida. Pelo contrário, né? Até você gasta mais essas outras fibras que depois você fica cansado na hora de fazer um treino de perna. Senta e chora, neném. Quer treinar perna? Tem que treinar perna. Não tem outro jeito. Luan S. Carcela, que eu já respondi também. Vou responder mais uma. Que eu acabei de responder, na verdade. Eu acabei de passar por essa pergunta. Joe Melo. Acho que eu sempre respondo as perguntas do Joe Melo. Ele manda boas perguntas. Pode rolar uma ligação Guardiola-Xavi para falar sobre Real Madrid, visto o sucesso do Xavi contra o Real? Não. Os técnicos têm muitas informações já. De análise de dados, de desempenho, de vídeos, não só os vídeos pela TV, mas câmera aberta que mostra todo o campo. Guardiola tem todas as informações do Real Madrid. Nesse campinho aqui, o Guardiola vai ganhar do Ancelotti. E nesse campinho aqui, o Ancelotti vai ganhar do Guardiola. Na prancheta, cara, os técnicos sempre sabem o que tem que fazer. Outra coisa é que lá dentro de campo a bola bate na trave, entra, ela bate na trave e sai, o jogador dribla o outro. Então, por isso que o futebol é tão legal, porque é muito difícil. Agora, os técnicos sabem absolutamente o que tem que fazer. Keynes Simbine. Hello, Beckler. Sou de Moçambique. O Brighton merecia mais? Valeu, Keynes. Muito obrigado, pessoal de Moçambique. Cara, eu tenho visto muitos comentários de português não brasileiro no meu YouTube. Muito obrigado, galera de Portugal, Moçambique, Angola, pessoal lusofônico de outros lugares. Fico realmente feliz e eu vejo que vocês participam bastante. Obrigado mesmo. Valeu, Keynes. Eu acho que o Brighton merecia mais. Uma pena porque a Premier League é muito difícil, cara. Os times são muito bons, são muito competitivos. Se você não tem elenco, se você passa 10 dias ruins, como o Arsenal teve aí 10 dias ruins, o campeonato foi pelo ralo. O Brighton é um muito bom time. O De Zerbi chegou durante a temporada, pegou o time do Graham Potter, né? E transformou esse time. Hoje é um dos melhores futebols da Europa. E vai ser muito difícil ver a próxima temporada, porque devem perder jogadores, é difícil de manter, não sei se vão conseguir contratar a altura, mas esse time merecia mais. Agora, merecia vaga na Champions? Pô, o Manchester United nem merece. O Manchester United deu uma queda nesse último mês, mas é um muito bom time também. O Arsenal nem se fala. Pô, o Arsenal pode fazer a pontuação dos invictos se ganhar os últimos jogos. O Manchester City são os predadores. O quarto colocado que tá ali... Bom, tem o Newcastle, né? O Manchester United hoje é o quarto. O Newcastle joga um futebol, eu acho, que pra mim menos atrativo, é um pouco mais futebol à inglesa, mais futebol de defesa, de correria, de bola longa, mas faz isso muito bem. Então, o Brighton merecia mais, mas os outros também mereciam. É difícil. Tem muito time que joga muito bem na Inglaterra. A Inglaterra tá muito em cima das outras ligas. E eu tô pra falar pra vocês, depois da Inglaterra, onde eu vejo mais time jogando bem é a Itália. Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio, Juventus, Atalanta. Sassuolo essa temporada teve uma queda, mas vejo muitos bons times na Itália também. Agora tem aqui uma rodada de perguntas aleatórias. Santos Maciel, FIFA ou eFootball? Eu nunca joguei o eFootball. Eu sou de uma época que eu gostava mais do Pro Evolution do que do FIFA. Até 2014, 15 eu gostava muito mais de Pro Evolution. Depois eu fiquei um tempo sem jogar e quando eu voltei a jogar na pandemia, comprei um videogame na pandemia, 2020. Aí o FIFA já estava bem melhor, que ainda era o PES, acho que foi o último PES. Mas eu era muito mais time Konami do que EA Sports. Agora, o FIFA essa temporada eu comprei e larguei porque eu fui pra Copa do Mundo, não consegui manter... Eu jogo Ultimate Team. Não consegui manter, depois quando você volta o seu time é uma porcaria comparado às cartinhas dos outros e tal. Pra próxima temporada, pretendo fazer melhor. Medina Giacomo. Olá, Beckler. Qual a sua altura e o seu peso? Quanto demorou para você chegar nesse shape? Eu gosto. Isso aqui é um afago pro ego, como se eu fosse modelo para alguma coisa. Cara, eu tenho entre 1,79 e 1,80. Na famosa história do Piquet eu falo que eu tenho 1,80m, mas eu acho que eu tenho mais para 1,79 do que para 1,80, porque de vez em quando eu meço e de vez em quando não dá igual. Nunca mais do que 1,80, às vezes menos. E eu peso hoje 72, mas só o peso corporal não vale muito. Eu já pesei 75 e estava com um corpo muito diferente, já pesei 69 e estava mais magro, mais definido. Quanto tempo que eu demorei para chegar nesse shape? Eu nunca também, assim, parti do zero para chegar no 100, que é o que eu tô hoje. Eu sempre fiz exercício, sempre. Até eu já cheguei a pesar 84. E fazia exercício, fazia musculação todo dia, mas eu também jantava lasanha com nuggets.
Então era mais diferente. Perdi de 2016 pra cá, assim, 10, 15 quilos e depois foi recuperando mais em massa magra. Então, assim, não tem um tempo. Eu desde sempre, desde 2010 eu faço exercício. Desde antes de 2010, desde que eu faço faculdade, eu pago academia. Sempre fiz. E nunca quis mudar muito o corpo. Hoje eu tô muito feliz com o que eu tenho. Mas sempre foi mais pra manter, pra ter uma atividade física, pra sair de casa, eu trabalho de casa. Então, não sei, sabe, em quanto tempo você consegue ter um corpo perfeito como o meu. Não sei em quanto tempo. E outra coisa, depende muito do organismo. Tem gente que rapidinho pega corpo, tem gente que demora mais. Faz pela saúde, cara. Em algum momento você vai estar muito feliz com o seu corpo, tem que estar feliz com o corpo sempre. Dani Anjos, 737. Como foi o processo para se tornar jornalista esportivo? Fez algum vestibular ou Enem? Dani Anjos, 737. Na minha época, eu acho que nem tinha Enem. Eu acho que nem tinha. Eu fiz vestibular em 2004. 2004 eu fiz vestibular. Não passei na Universidade Federal de Minas, passei na PUC Minas e fiz PUC Minas. E aí comecei a fazer estágio na Rádio Inconfidência, graças a Paula Zeredo, que é hoje da Rádio Itatiaia, e também o José Augusto Toscano. Comecei a fazer estágio na Rádio Inconfidência, comecei a conhecer pessoas, ir nos clubes, conhecer outros repórteres, mostrar o meu trabalho. Fui trabalhar na TV Horizonte, conheci mais gente ainda. Aí da TV Horizonte, Mário Marra me indicou para trabalhar na Rádio Globo Minas. E aí na Rádio Globo Minas, mostrando o meu trabalho, fui para a Rádio Globo São Paulo e as coisas foram acontecendo. Mas fiz faculdade de jornalismo, para mim isso é essencial. E a partir daí fui mostrando o meu trabalho, que pessoas que me conheciam fossem me indicando para vagas que iam aparecendo. Assim fui. Davi Pires, qual a sua comida favorita? Eu tô para te dizer que eu gosto muito de muqueca, gosto de churrasco. Semana passada o Luan, meu amigo aqui de Barcelona, ele fez uma feijoada excepcional. Gosto muito de pizza de massa. Cara, eu gosto de estrogonofe, enfim. Não gosto de nada assim extravagante, mas eu como de tudo. Desde que eu vim pra cá e que eu comecei a ter que me virar, eu comecei a ter uma variedade alimentícia no cardápio boa. Então eu gosto de tudo. Kaique Silvix. Realmente, no A no final ele colocou um X. E aí, Beckler, tudo bem? Tudo bem. Você acha que existe um defensor ideal para marcar o Haaland? Não. Individualmente, na corrida, não dá. Eu acho que não tem nenhum zagueiro que seja rápido o suficiente, de corpo contundente o suficiente para parar o Haaland. Porque ele arranca com a vantagem de saber para onde que a bola vai. Né? A corrida dele faz com que o passe vá onde ele vá. E o zagueiro tem essa desvantagem quando começa a correr contra ele. Então, teve alguém que perguntou, não sei se eu selecionei aqui, se o Ronald Araújo seria o cara para parar o Haaland, e acho que não. O Haaland em velocidade não dá, você tem que parar antes. Ou não dar o espaço para ele correr, você ter os seus zagueiros numa distância do goleiro que não seja muito longa, ou que dê para o zagueiro voltar, ou para o goleiro sair, ou que você jogue com a bunda lá atrás dentro da área, e aí você anula as principais virtudes do Haaland, que é a explosão, aproveitar o espaço e a finalização em velocidade. Sandro Michalski. Fala, Marcelo. Qual é a melhor coisa de morar na Europa? Sensação de segurança. Eu fico muito estressado quando eu vou para o Brasil e a sensação de estar inseguro é muito ruim. Tava num Uber outro dia dentro de BH, tava mexendo no celular no banco de trás, vidros fechados, o Uber olhou para mim e falou: se eu fosse você, eu não faria isso. Guarda o celular. Falei, mas a gente está numa área boa de BH. Para quem é de BH, tava na Nossa Senhora do Carmo, 2 da tarde. E ele falou, não faz isso. Então, eu nunca fui assaltado no Brasil, mas a sensação de estar inseguro é muito ruim. Aqui eu já fui roubado, fui furtado aqui um dia, tava num bar, deixei o celular na mesa e levaram. Eu tava na mesa também, assim, eu não fui tão otário, só um pouco. Então a sensação de insegurança no Brasil é muito ruim. E trânsito, né? Barcelona, por exemplo, é uma cidade que eu me locomovo de bicicleta, então eu não sofro com trânsito. Ó, tem uma pergunta filosófica aqui, do Gui ZZ1. O que te faz feliz nessa vida? A sensação filosófica é boa. A sensação de paz me faz feliz. De que está tudo resolvido, de que não tenho pendências, de que tenho o dia livre, de que posso aproveitar como eu quiser. Pra mim é o que me faz feliz, sabe? Assim, quando eu não tenho alguma coisa me preocupando. Algum problema familiar, algum problema pessoal, algum problema profissional. Quando eu penso que tá tudo bem, tô em paz. Se eu quiser ficar em casa vendo televisão, se eu quiser jogar um videogame, se eu quiser ir na academia, se eu quiser sair com os meus amigos, se eu quiser perder a minha cabeça, tá tudo certo.
Ainda bem, eu tenho uma saúde muito boa, então eu mesmo nunca tive problema de saúde, mas problemas de saúde com pessoas que a gente gosta, é a coisa mais chata do mundo. Pergunta do Forget All Bro. Fala, Marcelo. Você tem alguma amizade com um jogador ou a única relação entre vocês é profissional? Só profissional, cara. Não tenho amizade com jogador porque eu tenho algumas dificuldades para ter amizade com jogador. Primeiro, eles são muito novos, eu tenho 36. Se algum jogador fosse ser meu amigo, já seria um jogador de final de carreira. Então, eles são 15, 20 anos mais novos do que eu, então tem uma dificuldade aí, né, de sintonia, né, com pessoas mais novas. Eles têm muito dinheiro e isso também cria uma barreira. Então, na hora de você falar de um restaurante, de uma viagem, de um desejo, de uma ambição, os deles são bem diferentes. As viagens que a gente faz, que um jogador faz, os programas que a gente faz, que um jogador faz. Então, tudo isso também gera uma distância muito grande entre nós. Isso só para falar assim de coisas banais, né? Tipo, se eu tiver numa festa, tiver um jogador, eu teria dificuldade de conversar com eles porque a gente teria poucas coisas em comum para conversar. E fora a questão ética, que se eu estou em algum lugar e um jogador fala alguma coisa e tal, eu como jornalista não poderia publicar, porque, né, se é alguma coisa privada eu não posso, mas gostaria muito. E eu tenho que criticar os caras também. O jogador de futebol não está muito acostumado a ouvir críticas, porque todo mundo ao redor deles não critica eles. As pessoas perto dos jogadores passam a mão na cabeça, falam só as coisas positivas e tal. Outro dia o Guardiola falou, eu sou o único cara da vida desses 25 homens aqui que eu controlo que fala coisas negativas para eles. Então, muitos não lidam bem com críticas. Já teve jogador que me lidou bem, que um dia eu critiquei porque achava que merecia criticar, e vocês que me conhecem que sabem que eu tento criticar sempre com muito respeito, que o cara não gostou. Tem todo motivo para não gostar, assim, tem todo o direito de não gostar. Mas foi uma crítica normal ao trabalho, coisa que ele está sujeito. Eu estou muito sujeito às críticas aqui. Eu me exponho, eu falo aqui para milhares de pessoas e eu sei que não é todo mundo que vai gostar sempre. Isso é normal, tem que aceitar e falar, bom, ele pensa uma coisa, eu penso outra, só isso. Então, tudo isso faz ser muito difícil, tá? Mas gosto de jogadores. Tenho boa relação amistosa, não de amizade, com alguns jogadores. Gosto, torço pelos caras, assisto o jogo, fico chateado quando perde, mando mensagem às vezes. Então, assim, não é que eu tenho zero relação, mas amizade e tal eu não tenho. DM Rezende. Fala, Beckler. O que aconteceu com o Napoli? Antes da data FIFA era o melhor time do mundo. Pois é, data FIFA tira ritmo. Machucou o Osimhen, né? Logo depois da data FIFA, tirou ritmo. Perdeu alguns jogos, perdeu aquele 4-0 do Milan, tirou confiança. Acho que começou a bater ansiedade pelo título italiano, por estar à altura na Champions, enfim. Hoje o time, tudo que ele fazia de primeira, dominando e fazendo, hoje ele dá 2 toques a mais na bola. E o que tira a velocidade, o que faz o adversário se organizar, e era exatamente esse toque a menos na bola que o Napoli dava antes, que fazia ele estar sempre surpreendendo, ele conseguindo colocar um ritmo muito alto nos jogos. A partir do momento que ele hesita, o adversário se fecha de novo e aí você perde o elemento de surpresa. Kvaratskhelia, por exemplo, caiu muito depois da parada. Zielinski, Anguissá, Mário Rui se machucou, né? Agora tá fora, jogou Matias Oliveira os últimos jogos. Quem eu acho que manteve um bom nível foi o Kim, zagueiro, e o Di Lorenzo, que tá fazendo uma temporadaça na lateral direita do Napoli. Os outros caíram bastante depois da parada da data FIFA. Os jogadores do Benfica também caíram, teve um momento que os do Barcelona caíram, os do Arsenal caíram na data FIFA. Essa data FIFA tirou ritmo de muita gente. Miojo PVD. Cruzeiro com o futebol que apresenta hoje, acha que termina o brasileiro no Z4, intermediário ou Sula? Cara, a pergunta do Miojo, eu tinha entendido G4 quando eu peguei pra ler. Mas é engraçado que teve alguma outra que eu acho que eu não selecionei aqui, que também perguntava se o Cruzeiro pode chegar à final da Copa do Brasil e tal. Bastou ganhar 3 jogos para o torcedor aumentar muito a expectativa, né? O caso do Miojo aqui até tá falando assim, no máximo uma Sul-Americana e tal. Com o futebol que está apresentando hoje, eu acho que intermediário já é Sul-Americana, né? Eu acho que tem futebol para ficar numa posição intermediária. Vai oscilar, vai ter que usar elenco, tem que ver como é que os caras vão responder. Vai ter jogos difíceis, de vez em quando vai ganhar jogando bem, de vez em quando vai encaixar alguns jogos seguidos jogando mal, o campeonato é muito longo e essas coisas vão acontecer. O que eu gostei do Cruzeiro nesses 5 jogos com o Pepa é um time que tem sentido. O time tem início, meio e fim. Dá pra saber o que o Cruzeiro quer fazer na defesa, o que quer fazer no meio, como quer atacar. Alguns jogadores podem jogar mais que estão jogando, mas se continuar jogando assim, apesar das dificuldades, eu acho que pode não sofrer no Campeonato Brasileiro.
Sempre lembrando, toda sexta tem Cruzeiro visto de fora. Se você está assistindo isso aqui é cruzeirense ou simplesmente se você gosta do meu conteúdo, vai lá no aplicativo do Cruzeiro, baixa de graça e tem um conteúdo meu lá toda sexta. Meia horinha, meu povo. Deixa eu ver quantas faltam. Ainda falta umas 10 perguntas. Lucas Alcântaras. Qual o melhor pré-treino, além de término de relacionamento? Término de relacionamento é uma boa mesmo. Todo mundo fica motivado, treina pra caramba, posta na academia, quer ficar melhor. Tem que ficar bem enquanto você tá com alguém, pô. Você tem que ficar bem, primeiro pra você, e segundo que não é pra um qualquer aí na rua. É pro seu parzinho. Melhor pré-treino, bom, eu não sou nutricionista nem nada. Eu sempre indico aqui o Rodrigo Pauli. É um cara que eu gosto muito do Instagram dele, porque todo dia ele abre caixinha de pergunta, então todo dia ele tá ali mostrando alguma coisa nova e às vezes respondendo uma dúvida que talvez seja a sua. E outra coisa é que ele fala as coisas bem na lata mesmo. E tem muita dieta, receita fácil de fazer. Então eu gosto do Rodrigo Pauli, tá lá no Instagram. Ele sempre fala, melhor pré-treino, café. Café, aumenta o metabolismo, ir tomando café durante o dia é o melhor pré-treino. Tem muita enganação no mercado, viu, gente? Muita enganação de pré-treino no mercado. Wesley AM. Você acha coerente as manifestações por parte dos adeptos do PSG? Era a pergunta que eu já tinha respondido lá antes e é só citar aqui porque eu tinha pegado duas parecidas. Mate Silva 7. Quais as diferenças que você sente ao assistir um jogo trabalhando e outro de lazer? Nenhuma. Eu assisto do mesmo jeito. Não consigo simplesmente assistir por assistir. Semana passada estava Clara aqui em casa e a gente assistindo o jogo e ela meio que assim no celular, tal, porque a gente realmente não estava trabalhando. E eu querendo que ela visse o Brighton, como é que estava atacando o Wolverhampton e como é que eles colocavam o Estupião para correr e tal. Eu não consigo desconectar. Mas eu me divirto, tá? Vendo trabalhando. Eu não acho pesado e tal, não. A única coisa que eu gostaria é que de vez em quando não tivesse jogo. Porque quando tem, eu acabo assistindo, cara. Tipo, amanhã é sábado. É dia de perder a cabeça. Tem samba, que eu não fui semana passada. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu queria muito, mas todos os times importantes nesse momento da temporada vão jogar no sábado. Então, é meio que minha folga, mas vou ficar em casa assistindo o jogo. Então, eu queria que não tivesse. Mas quando tem, eu assisto, gosto, mas tô trabalhando. Filipinho 1273. É possível a entrada de um patrocinador para ajudar a trazer o Messi pro Barça? Não. Bom, a não ser que, assim, você esteja negociando com a Sony. Tá aqui. E fala, Sony, o Messi vai vir, então vamos fechar aqui um negócio e ao invés de você me pagar 10 milhões para colocar aqui, você vai pagar 20 milhões para ter aqui porque com o Messi vai ser mais caro. E aí você consegue um patrocinador e consegue um valor a mais. Ou então se você não está nem negociando, fala assim, Sony, pô, o Messi vai vir, quer colocar na manga da camisa o patrocínio seu por 10 milhões? Nisso é possível, mas não por, tipo, um patrocinador por causa do Messi, sabe? Um patrocinador do Messi, alguma coisa assim, isso não existe aqui não. E tem uma outra aqui do Filipinho 1273 também. Por que o Real Madrid não tem problemas com fair play de La Liga como o Barcelona? Porque o Real Madrid é mais organizado. O Real Madrid vende muito bem jogadores, vendeu bem o Casemiro, nos outros anos vendeu bem outros jogadores também. O Real Madrid não gasta dinheiro com salários como o Barcelona, isso é o principal. O Barcelona paga muito de salários, o Real Madrid não. O jogador joga no Real Madrid porque ele quer o Real Madrid, não porque o Real Madrid está pagando valores muito acima do mercado. Então, nisso o Real Madrid vai bem melhor que o Barcelona. Duarte Vicente, 95. Será possível o Haaland quebrar todos os recordes de gols? Tá bem, mas tem longevidade? No episódio que eu faço com o Fred, do Fred Beckler Explicam, eu toco nesse tema. O Haaland é um jogador hoje de explosão. Tem 22 anos. Com 30 ele não vai poder ser. Então ele vai ter que mudar. Tá todo mundo muito encantado com o Haaland fora da área. Eu acho que ele melhorou também, mas assim, tá longe de ser um Benzema fora da área. Então eu acho que ele precisa evoluir, e talvez evolua, de controle de bola fora, de atacar em menos espaço, de dialogar mais, de tabelar mais, de fazer mais jogadas com bola fora da área do que ele faz hoje. Acho que vai continuar fazendo muitos gols por muito tempo. É um absurdo a capacidade dele de fazer gols, mas por enquanto ele faz muitos gols pela fome, pelo instinto e pelo físico. Quando tudo isso diminuir e ele precisar de outras coisas, vamos ver se ele vai conseguir evoluir o jogo dele. Vamos ver, pode evoluir completamente. Já melhorou essa temporada. Esse jogo de costas, esse jogo fora da área, já melhorou alguma coisa. Aí acho que ainda está muito longe de outros grandíssimos atacantes do futebol mundial, mas já melhorou. Augusto JGS00. Luxemburgo liberou Maonha.
no Corinthians. Você acha que ajuda na relação com o elenco? Cara, ele não liberou. Não liberou. Você leu outra notícia. O país Luxemburgo, que fica aqui entre Países Baixos, Holanda, França, Alemanha, esse país liberou. É outro Luxemburgo, é uma outra galera. E eu acho que esse país foi muito bem. O Luxemburgo não pode fazer isso, cara, é doping. Não pode. Assim, é uma substância que não te traz nenhum benefício esportivo, mas é um doping, então não pode. Luxemburgo não tem. Luxemburgo Vanderlei não tem esse papel. Se fosse um projeto dele, desses projetos dele, eu firmaria. Feldman Arthur. Como ajudar um amigo que passou por um término e não tem amor próprio? Cara, valoriza seu amigo, Arthur. Pô, fala que ele é um cara legal, mostra pra ele as qualidades que ele tem, sai com ele, diverte ele. Esse cara, ele não pode deixar de ter amor próprio pelo término. Ele tem que pensar nele e não nela, cara. Ela vai viver a vida dela. Ou então ele, não sei se terminou com uma menina ou com um menino. Mostra pra ele que ele é um cara legal. E ele vai superar essa. Todo mundo supera, cara. Vai ficar tudo bem. Deixa o tempo fazer o papel dele. FBZN09. Beckler, por que às vezes você é tão duro com Barcelona? Acho que às vezes você pega pesado demais com o clube. Talvez. Muita gente fala isso, muita gente me critica porque eu pego pesado com o Barça. Eu acho que quanto mais de perto você conhece uma coisa, mais você consegue achar incoerências e motivos para crítica nela. E eu não conheço nada mais de perto do que eu conheço o Barcelona. Eu moro aqui tem 8 anos e meio, então conheço muito o clube. Eu escuto muita gente de todos os lados, então eu consigo pesar mais prós e contras. Quando você tem uma relação mais superficial com outros clubes, você não consegue ter tudo isso. Você não consegue ter tantas ferramentas como eu tenho para analisar o Barcelona e eu não tenho para analisar outros clubes. Por exemplo, o Real Madrid, ou por exemplo, a Inter de Milão, ou o Manchester City. Do Barça, eu conheço muito. E eu acho que, assim, eu não critico por criticar. A maioria do meu público é torcedor do Barcelona. A coisa mais fácil do planeta seria jogar pra galera e só elogiar. Eu acho que eu não seria justo com vocês e nem comigo. A mesma coisa eu acho que na hora de criticar jogadores, eu não gosto do jornalista amiguinho que não critica os jogadores que ele gosta, que não critica os jogadores que podem trazer algum retorno para ele. Eu critico os jogadores da forma mais respeitosa que eu consigo quando eu acho que merecem. E eu sou duro com o Barcelona. Não sei se eu sou duro com o Barcelona, mas eu sou um jornalista que tem tom crítico, porque eu conheço muitas coisas aqui. Então eu acho que eu entendo por que eu estou criticando às vezes. Mas eu não sei se teve alguma vez que eu critiquei demais e que depois o tempo me mostrou que eu estava errado, sabe? Assim, não é que eu acerto todas as vezes, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas simplesmente que não sei se teve alguma crítica minha que passou do ponto e que depois eu falei, pô, aquilo ali não era nada daquilo. Errei muito feio, fui mal com alguém, fui mal com a instituição. Não sei se eu fui por aí alguma vez. Se tiver sido, se vocês quiserem mandar aí, podem mandar, que eu aceito sem nenhum problema, gente. Nenhum problema com críticas. Com desrespeito, sim. Com crítica, não. Lucas Giampaoli. Marcelo Beck. Aí na Espanha, quem é considerado mais ídolo pelo Barça? Neymar ou Rakitic? Rakitic. Todo mundo sabe que o Neymar é muito mais jogador que o Ivan Rakitic. O próprio Rakitic sabe disso. Essa é a última pergunta, tá? Acontece que a saída do Neymar foi muito ruim. O Rakitic eu acho que respeitou talvez mais o clube, a saída do Neymar foi ruim, parece que ele brincou com o Barça na hora de sair, que ele não ligou pro clube. Enfim, aqueles dias da saída do Neymar foram muito ruins. Não jogava no aniversário da irmã, né? Pô, o cartãozinho amarelo aqui, ali, dor muscular, essas coisas que eles não gostam. O Rakitic já veio jogar aqui algumas vezes e todas as vezes ele foi aplaudido quando ele veio. Eu duvido muito que se o Neymar viesse ele seria aplaudido. Então aqui pra mim tá a diferença, tá? Como um saiu e como o outro saiu. Enquanto estavam aqui, o Neymar era muito mais ídolo que o Ivan Rakitic. Mas pela saída de um e saída do outro, aqui o Rakitic, quando vem, é aplaudido. O Neymar nunca mais voltou para jogar contra. E eu tenho certeza que o torcedor, simplesmente por questões futebolísticas, aceitaria o Neymar qualquer dia, qualquer hora. Mas com um pezinho atrás. Meu povo, é isso. Quase 40, vai bater 40 minutos de vídeo agora. Pra falar de final de semana, que vocês gostam, não sei o que, dos conselhos, vocês me mandam áudio, vídeo, tudo completamente fora de si no final de semana. Eu falo, cara, nem era pra tanto. Eu só falei meio que brincando mesmo. Outro dia um cara me mandou mensagem que saiu com uma grávida. Outro que dormiu na porta de casa não conseguiu entrar. Eu falei, gente, realmente vocês passam dos limites. Só vou contar a historinha pra vocês que vocês ficam perguntando o que eu faço no meu final de semana. Sexta passada, saí com os meus amigos, saí com a Clara aqui e tal, não sei o quê.
chegamos em casa 4 da manhã. Sábado já foi um dia mais difícil. Domingo, ia no samba, fui pra casa do meu amigo Pedro fazer esquenta. Fizemos esquenta. Choveu, não teve samba. Voltei pra casa alucinado e desanimado, né? Porque não valeu pra nada tanto esforço. A ressaca do outro dia não valeu pra nada. Acordei na segunda, que era feriado, meio de ressaca. Tinha feijoada. Fui pra feijoada e voltei como você deve voltar de uma feijoada. Completamente alucinado de novo. Foram 3 dias em 4, cara. 3 dias em 4, só no sábado que não. E no sábado ainda teve jogo do Barcelona, né? Foi Barcelona Betis. Nossa, ainda tive que ir pro jogo. Então, assim, valeu demais a pena, viu? Pô, mas foi legal. Queria todo final de semana sair na sexta, feijoadinha, ir no samba. Pena que eu não fui no samba, mas assim, fiquei bêbado o suficiente. Então, uma pena que não seja sempre assim. Então, se esse for o final de semana que vocês têm a oportunidade de sair na sexta, ir um samba e depois uma feijoada, vão. Se só tem a sexta, vai só na sexta. Só tem o feijoada, só a feijoada. Só tem o samba, só o samba. Mas vão, cara, aproveitem, porque foi bom pra caramba. Ainda tô me recuperando, mas foi bom pra caramba. Valeu muito a pena. E agora já começa de novo. Ainda nem sei o que eu vou fazer nesse final de semana, mas vou. Então é isso. Aproveitem. Eu tive pouquíssimo juízo, eu queria analisar Botafogo e Flamengo, nem consegui nem assistir direito, quanto mais fazer qualquer tipo de análise. Fiz café com o Beckler aqui tomando água, eu tomei isotônico aqui com vocês, chamava Upgrade, pra vocês terem ideia do nível que eu tava. E é isso que eu espero de vocês. Que vocês façam esse upgrade aí também e que o final de semana de vocês seja tão bom e tão maluco como as mídias que vocês me mandam. Valeu, gente. Um bom final de semana. Aproveitem. Até a próxima. Eu ainda não sei qual que vai ser a agenda direito. Eu tô desorganizado esse final de semana. Não sei que dia que eu vou fazer vídeo e por quê. Mas vai ter bastante conteúdo aqui já avisando semifinais de Champions League. Beijo pra vocês. Fui.